desistir jamais. E por que desistir jamais? Porque viver é um grande desafio. Viver a vida é um grande desafio. Nos dias de hoje, com tanta gente tirando a própria vida, com muita gente hoje vivendo uma vida com esse desejo de desistir, viver já é um grande desafio. E eu vou usar aqui um jargão que se usa pelos crentes, vamos falar assim, né? Os crentes usam muito esse jargão. Eles dizem assim: existe um espírito de desistência que está afligindo o povo, né? Beleza, eu não sei se tem um espírito, eu sei que tem gente, muita gente, que está desistindo de viver, desistindo de trabalhar, desistindo do futuro, desistindo de casamentos, de relacionamentos, desistindo de responsabilidades que foram assumidas. A gente vive um tempo que as pessoas estão querendo desistir. Muita gente está perdendo a esperança. A gente vive um momento difícil. Está provado, inclusive, pelos estudiosos, cientistas, médicos, psicólogos, a doença deste século 21 até 2020 ainda é câncer. Mas a partir agora de 2020 em diante, a previsão dos médicos, psicólogos, psiquiatras, cientistas, é que a doença que vem afligir a humanidade é depressão e, por causa da depressão, suicídio. Essa é a previsão. E por que isso está acontecendo? Porque muita gente está desistindo da vida. E o pior não é nem desistir de vida. Eu quero ir além hoje, porque tem gente desistindo de Deus, da vida que Deus ofereceu. Nunca na história do Evangelho, posso assim dizer, tanta gente que um dia levantou a mão para Jesus acabou desistindo, acabou se afastando, acabou por causa talvez de decepção, por conta também de muito trabalho, por conta de muita atração que o mundo tem hoje. As pessoas, elas estão desistindo de Deus, elas estão se afastando de Deus. E o caos que a gente vive no mundo hoje é também em razão desse afastamento de Deus. Quanto mais perto, quanto mais próximo nós estamos de Deus, mais a essência de Deus vem para nós. Quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais a essência do mundo vem afligir as nossas vidas. Isso é fato, isso está acontecendo hoje. Inclusive, acontecendo no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Eu confesso para vocês, uns 56 anos de idade, e pelo menos 50 dentro de igreja, meu pai, pastor, meu tio, pastor, meus irmãos, pastores, conheci muitos pastores, alguns deles ainda são vivos, pastores que foram meus pastores. Eu confesso que nessa existência toda dentro de uma igreja eu nunca vi um povo como o povo cristão do século 21 ser tão desanimado, tão parado, tão preocupado com a vida e despreocupado com a eternidade. Acho que tinha que ser o contrário, a gente tinha que se preocupar mais com a eternidade do que com essa vida, porque essa vida passa. E como nós vimos hoje, para quem recebe o devocional, uma das orações, ou a oração mais comentada, mais falada de Jesus, foi aquela oração chamada oração dominical, que ele ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ou seja, Jesus está ensinando o seguinte: a cada dia Deus manda o sustento. Eu não preciso viver preocupado com amanhã. O amanhã pertence a Deus. Eu tenho que me preocupar com hoje, viver hoje, aproveitar hoje, viver o que vale a pena viver hoje, e não se preocupar com o futuro.
Mas ao contrário disso, o que mais vemos hoje são pessoas que estão preocupadas com tudo que está acontecendo, preocupadas com a política no Brasil, preocupadas com a crise que diz que existe no Brasil. Existe uma crise no Brasil, falam muito disso. Pastor, a gente está vivendo uma crise, existe uma crise, irmãos. Vamos acordar. Nós temos um Deus vivo e poderoso que está acima de qualquer crise. Aliás, a gente declara que eu não estou em crise, eu estou em Cristo, porque quem está em Cristo, Deus não permite que falte, Deus não permite que o inimigo venha roubar, venha destruir. Deus está presente na vida daqueles que o buscam. Por isso, crise é só para quem tem a mente voltada para a crise. Porque nesse momento, no Brasil, está cheio de gente ganhando e ganhando muito dinheiro. A verdade é que nós estamos tão acostumados com essas situações que nos são mostradas a cada dia, que a gente está perdendo a fé, a gente está perdendo a mão em relação ao Evangelho de Jesus, a vida dos céus que Jesus trouxe para nos apresentar o reino dos céus. Por isso eu quero estudar com os irmãos nesta manhã sobre este assunto, porque na minha visão, desistir para muitos é uma opção, mas para nós que somos cristãos, não deveria ser. A gente pode até desistir de algumas coisas da vida, mas de Jesus, eu confesso para vocês, jamais eu vou desistir, sempre vou estar amando, adorando esse Senhor Jesus, porque Ele é o Deus da minha vida, porque Ele deu a vida por mim e por você na cruz do Calvário. Aliás, como a gente viu semana passada, Jesus, Ele poderia ter desistido, Ele poderia ter chegado naquele momento lá e dito: Pai, passa de mim esse cálice, porque não dá. Esse povo não merece. O senhor já viu o que eles pretendem fazer comigo? O senhor sabe, não merece. Esse povo tem que morrer mesmo. É melhor fazer um outro povo, criar um outro povo. Mas Jesus amou tanto a mim, amou tanto a você, amou tanto a humanidade, que Ele foi até o fim, Ele acreditou, Ele não desistiu. Por isso, meu irmão, minha irmã, por pior que seja o problema, a dificuldade que você está passando, não desista. Amém? Você pode didaticamente falar para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não desista. Amém. Talvez até o final você entenda o que a gente vai estudar hoje. Vamos lá, no telão aqui, texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 36. O escritor de Hebreus, ele escrevendo para aquele povo, ele disse: vocês precisam perseverar. E perseverar é insistir, é não desistir. De modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Versículo 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E aí ele diz o seguinte, 38, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Versículo 39, último de Hebreus 10, ele escreve o seguinte: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Irmão, para a gente que é cristão, que conheceu Jesus, que teve uma experiência com Ele, desistir não é opção. Cristão que é cristão, ele não desiste, por pior que seja a situação. E olha, irmãos, que a gente vive num tempo que as agruras da vida que a gente passa, as dificuldades, não são nada em relação ao povo de antigamente. Porque o povo de antigamente, pós-Jesus, época de Paulo, época dos apóstolos, eles foram perseguidos, eles foram cortados ao meio, eles foram decepados ou tiveram a cabeça decepada, eles foram lançados em arenas cheias de leões famintos, eles foram destruídos, eles foram mortos, mas ainda assim eles não negaram Jesus.
Toda vez que eu falo desse assunto, eu me lembro de Estevão, que estava ali sendo apedrejado, e ele poderia ter negado tudo, ao contrário disso, mesmo sendo apedrejado, ele olha, ele vê a glória de Deus e fala assim: Senhor, tem misericórdia deles, eles estão fazendo isso, mas perdoa, Senhor. E os caras ficam mais furiosos e jogam pedra até ele morrer. Mas ele foi até o fim, ele não desistiu, porque quem tem Jesus tem vida, quem tem Jesus não desiste. Mesmo com toda a dificuldade, mesmo com todos os problemas, ele não desiste. Agora, por que então a gente está vivendo hoje um tempo de gente cristã desistindo, fraca? Por que a gente está vivendo isso? Bom, é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos. Muitos hoje em dia são inimigos da verdade. Muita gente hoje está distorcendo a palavra de Deus. Muita gente hoje está colocando questionamentos sobre tradução da Bíblia, sobre interpretação da Bíblia, e por conta disso cria-se hoje pessoas que não têm entendimento. Elas ouvem uma coisa e elas não acreditam muito, elas ouvem uma outra coisa e não acreditam muito. Aliás, a gente vive hoje um momento, aqui na nossa igreja, a gente vive isso. A gente vive aqui na nossa igreja um momento assim: a pessoa vem no domingo na igreja, mas quando vem, mais na terça, na quinta, na sexta, ela vai em outras igrejas. Ela fica ouvindo o que se fala por aí, buscando. Uma vez uma irmã que foi aqui da nossa igreja, ela disse: pastor, a nossa igreja só tem culto de quarta, que era na época, era de quarta e de sexta e de domingo, deveria ter mais cultos na igreja. Eu falei: irmã, se tivesse mais cultos, você não vem nem na quarta, na sexta, quando vem no domingo, imagina se tivesse mais cultos, você não vem, então por que você está preocupado se tem culto ou não? Aí ela na hora: não, é aqui, e ficou aqui no meio. Porque a verdade é essa. Tem gente que ele vem para a igreja aqui e depois durante a semana ele vai a outra igreja. Aí ele ouve um negócio lá e fala assim: mas esse cara falou um negócio... Você pesquisou na Bíblia? Você leu, você estudou? Não, mas o que ele falou soou bem aos ouvidos. A Bíblia diz que isso ia acontecer, está acontecendo hoje. Gente que fala o que os outros querem ouvir. E nós precisamos ouvir o que Deus quer que a gente precisa ouvir. Nós precisamos ouvir uma palavra que às vezes até nos confronte, que nos mostre que nós estamos errados, que nós estamos saindo do caminho, que nós estamos nos distanciando de Deus. Se você está andando numa estrada e não tiver uma placa assim, cuidado, acidente na frente, ou então faça o retorno para você entrar para lá, você vai direto nesse caminho até o fim. E às vezes esse caminho leva para a perdição, leva para um lugar errado. Agora, quando você começa a ver as placas, prestar atenção nas placas, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, você começa a viver uma vida mais próxima de Deus, porque a Bíblia está cheia de conselhos dizendo o seguinte: ei, tome cuidado, haverão pessoas que vão te enganar, tome cuidado, o mundo jaz no maligno, tome cuidado, crie os teus filhos, ensina o caminho que ele deve andar, porque quando ele crescer ele não vai se desviar dele. Ei, seja um modelo para o teu filho. Mas ao contrário disso, o que a gente vive hoje? A gente vive hoje crentes fracos, moles, não quer compromisso com nada, com Deus, com obra. E por isso a gente vê essa questão de desistência cada vez mais aumentando. A minha oração tem sido: Senhor, que o Senhor possa abrir a mente do teu povo, para que eles possam ter um encontro real, pessoal contigo. Porque quem encontra Jesus, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Sabe, irmãos, quando eu olho para a Bíblia e vejo ou busco exemplos de pessoas, e a gente tem na Bíblia, como eu digo sempre aqui, eu amo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos mostra sempre os dois lados. Gente que foi até o fim, gente que desistiu, gente que acreditou, gente que desacreditou, gente que teve sucesso, gente que teve fracasso. A Bíblia relata sobre tudo. Deus não escondeu nada. E isso existe justamente para que a gente aprenda com os exemplos desses irmãos do passado. E entre tantos exemplos na Bíblia, alguém que me chama muito a atenção no seu exemplo de convicção foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo,
Eu conversava dia desses com um pastor amigo e a gente falava sobre a Bíblia. E eu disse para ele, segundo os historiadores bíblicos, o que o apóstolo Paulo fez em toda a sua carreira como evangelista, os outros 11, tudo o que eles fizeram não se compara ao que Paulo fez com Barnabé e com Silas e o trabalho que ele fez. Paulo, quando ele conheceu Jesus, ele realmente se converteu. E ele escreve, por exemplo, entre tantas cartas, 2 Coríntios capítulo 11, ele fala dele mesmo. Ele diz o seguinte, ele está falando para a igreja de Corinto sobre ter esse relacionamento com Deus, de ter essa profundidade de um relacionamento com Deus, de crer, de depender, de acreditar que a cada dia Deus está conosco, tal, e ele está falando sobre isso. Aí ele começa a falar dele, ele fala assim, irmãos, peguem o meu exemplo, olhem para mim, olhem para aquelas pessoas que te ensinaram o Evangelho, façam uma comparação. E ele diz, eu vou ganhar tempo aqui, versículo 22 de 2 Coríntios 11, ele diz assim, são eles hebreus? Eu também sou. São eles israelitas? Eu também sou. Porque ele tinha essa dupla cidadania. São descendentes de Abraão? Eu também sou descendente de Abraão. Versículo 23, são eles servos de Cristo? E ele está falando dessas pessoas que estavam querendo aproveitar-se do Evangelho, para tomar cuidado com isso. Se você começar a ler capítulo 9, capítulo 10, você vai ver que Paulo está alertando a igreja de Corinto, 2 Coríntios, ele está alertando o seguinte, cuidado, porque tem gente que está interessada em ganhar dinheiro e viver do Evangelho por causa do dinheiro, por causa de aparecer, cuidado. E ele está fazendo uma comparação aqui, ele diz, olha, é melhor você ter um relacionamento com Deus. Você vê, com todas as dificuldades que eu passei, eu estou firme servindo ao Senhor. Irmão, pega o nosso exemplo, ele está querendo dizer, você vai ver aqui. Ele diz no versículo 23, são eles servos de Cristo? Ele fala assim, eu estou fora de mim para falar desta forma. E eu ainda mais, ele diz, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Versículo 24, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Versículo 25, 3 vezes eu fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Versículo 26, eu estive continuamente viajando de uma parte a outra, eu enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Versículo 27, eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, muitas vezes fiquei em jejum, eu suportei frio e nudez. Versículo 28, além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Versículo 29, ele diz, quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro? Versículo 30, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. 31, e último dos que quero ler, ele diz, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Então, se você olhar para a vida de Paulo, você fala assim, pô, esse cara tinha tudo para desistir. Porque hoje em dia, meu irmão, qualquer coisa é motivo de a pessoa desistir. Aliás, como eu falei aqui, a gente está estudando sobre gerações, e tem uma geração que tem hoje entre 22, 23 até 40, 43 anos de idade. É uma geração que, eu já falei, tudo eles têm que questionar, tudo eles questionam. E é uma geração, é um tempo de geração que ele desiste fácil, ele desanima fácil, ele é passível de acreditar em tudo que se fala. Eu estou falando estudos, tá? Não estou falando de mim, estou falando de estudos de psicólogos, psicanalistas, médicos, cientistas que estão estudando sobre isso. Eles definiram as gerações.
E essas pessoas, esse nicho de pessoas que existem nessa faixa de idade, a maioria é fácil de manipular, ela desiste facilmente, ela gosta muito de questionar, mas ela questiona e não arruma respostas para as questões, ela aponta problemas, mas ela mesma não luta para apresentar soluções. Ou seja, essa geração de hoje, que a maioria da população, inclusive população evangélica, essas pessoas hoje, para elas, ir para a igreja é uma opção. Tipo assim, eu vou, eu não vou. Ler a Bíblia é uma opção. Eu leio, eu não leio. Orar é uma opção. Eu oro, eu não oro. Ter comunhão com os irmãos é uma opção. Eu tenho, eu não tenho. Amar, é uma opção. Por que eu tenho que amar? Ninguém me ama. Por que eu tenho que ajudar os outros? Ninguém me ajuda. Essa é a expressão que a gente ouve de muitas pessoas dessa idade. E por que a gente está vivendo isso com essa geração? Óbvio, o inimigo, antes de nós, ele já está trabalhando nessa geração faz tempo. Então, nunca se viu uma geração, eu não estou falando só de Brasil, você pode pesquisar isso em outros países do mundo. Nunca se viveu uma geração tão assim, fraca, tão dependente. Elas querem ser independentes, mas elas dependem dos pais, dependem de amigos, reclamam de tudo, falam de tudo. Por quê? Porque essa geração, ela foi criada nesse nicho dessa idade, ela foi criada de uma forma que tudo veio fácil. O pai e a mãe que teve dificuldades, falou, agora eu vou dar tudo de bom para o meu filho. E o básico que ele deveria dar, o exemplo como pai, aí o exemplo como mãe, o ensinamento bíblico, ele não deu. E por isso a gente vive essa geração. Então hoje a gente vive num nicho de pessoas que estão na igreja, que qualquer coisa desiste. Olha, se Paulo chegasse e pregasse aqui hoje essa palavra, eu acredito que muita gente ia falar assim, ele fez isso porque ele quis. Ele que escolheu viver assim. Realmente ele escolheu viver assim. Que ele escolheu viver? Irmãos, servir a Deus, amar a Deus. Eu tive um encontro com Jesus, eu descobri que Jesus existe, Ele é vivo, Ele morreu na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou, Ele está vivo, e na palavra dEle, Ele prometeu que Ele estaria comigo, com todos que o buscam, todos os dias, até a consumação dos séculos. Promessa de Jesus para mim e para você. Amém, irmãos? Quer dizer, mesmo Jesus prometendo isso, a maioria hoje ela vive assim, não sei, por que está acontecendo isso comigo? Eu perdi o emprego, vida, dor. Você já pensou se essa geração de hoje fosse apedrejada, fosse chicoteada, tomasse umas varadas nas costas, bem dada ainda, fosse açoitada? Já pensou? Esse povo aí, acho que ele... Sabe, meus irmãos, eu tenho orado a Deus, como eu disse, pedido ao Senhor que nos ajude a resgatar um povo que realmente se chama pelo seu nome, que tem a mente aberta, voltada para os princípios do Senhor Deus. Porque o mundo lá fora vai cada vez pior, de mal a pior. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, apesar de tudo que está acontecendo, Jesus está com ele todo o tempo. Jesus dá o escape, Jesus fortalece, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus cura. Mas é preciso se esforçar. Por quê? Porque desistir é fácil. Desistir é fácil. É só você falar assim, não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não quero. Não, eu não vou ler Bíblia. Não, eu não vou orar. Não, eu estou cansado. Não, eu tenho que trabalhar. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que viver a vida. É fácil você falar isso. O difícil é fazer o que Jesus falou. É chegar e falar assim, negue-se a si mesmo. Poxa, meu corpo hoje está tão cansado, tem que ficar em casa dormindo, ainda mais nesse friozinho, né? Estava um calor esses dias, e agora virou o tempo, nossa, 18, 17, 16 graus. É melhor eu ficar, eu estou aqui que não aguento de suor, né? Mas tá bom, né? Não ligaram o ar hoje, né? Mas amém. Tem gente que fala assim, não, eu vou ficar hoje, porque está muito frio.
Eu não sei se eu vou, porque eu estou tão desanimado, estou tão triste. Por que, irmão, você está triste? Eu nem sei te explicar, irmão. Sinceramente, eu não consigo entender. Que a gente passa por problemas, por dificuldades e às vezes fica triste. Sim, acontece. Mas, irmão, Jesus está com a gente todo o tempo. Basta você lembrar dele. Lembrar dele. Basta você lembrar dele. E eu falo isso por experiência própria, com 56 anos de idade. Dia desse eu fui embora daqui para minha casa e sabe aquele momento que você vai embora cansado e você fica meio triste? Aí veio na mente assim a figura do meu pai, da minha mãe, e sabe aquele negócio que você fala, poxa, perdi faz tanto tempo, tal. Mas na hora assim, eu já dei aquele estalo, né? Porque graças a Deus eu já tenho isso na minha mente. Eu já dei aquele estalo, mas ainda assim eu tenho Jesus, Ele está vivo, vive para sempre, Ele está comigo. E no futuro a gente vai estar todo mundo junto, servindo ao mesmo Deus, adorando o mesmo Senhor. Bola para frente, liga uma música, uma canção que adora o Senhor. Vamos adorar Deus juntos, eu e o meu carro, eu e Jesus dentro do carro, vou embora para casa. Apesar do trânsito, vamos que vamos, porque o Senhor está conosco. Chegou em casa, o trânsito acaba, só tomar um banho, descansar, jantar e ir buscar o Senhor. E amanhã, se Deus quiser e Ele quer, amanhã vai ser um dia de bênção, de vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do seu lado de novo, meu irmão, não desista. Fala para ele assim, Jesus é contigo. Numa de suas escritas, entre tantas, né? Fantásticas, eu escolhi uma para a gente ler. É um texto longo, eu gostaria de ler com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra por favor a escrita de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Deus é bom, Deus está aqui, aleluia. Não desanime, adore, glorifique. E quando você fica pensando com a boca fechada, os anjos estão dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Faça parte, adore ao Senhor, porque Ele está aqui conosco. Capítulo 3 de Filipenses. Eu pincei aqui alguns textos, não dá para ler o livro todo, ou a escrita toda de Paulo à igreja de Filipos. Mas Filipenses 3, se tem alguém sem Bíblia do teu lado, se puder repartir a leitura. Versículo 1, ele está falando basicamente a mesma coisa que está escrito aos Coríntios, que a gente acabou de ver aqui no telão. Versículo 1 de Filipenses 3, ele diz, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Finalmente, se você ler o capítulo 1, capítulo 2, você vai ver que ele está dando exortação ao povo, para o povo não desanimar, para o povo tomar cuidado com o engano e tal. E ele diz, versículo 1 de Filipenses 3, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pausa aí. Quero que você pense agora durante 30 segundos, eu tenho motivos para me alegrar do Senhor? Opa, ouvi uns améns aí. Pensa de novo, vai, eu tenho motivos para me alegrar no Senhor. Amém? Tem? Tem mesmo? Olha lá, hein? Deus está aqui. Muito bem. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Versículo 2, cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Versículo 3, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Versículo 4, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Pastor, o que ele está querendo dizer? Você vai entender. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu, disse Paulo, ainda mais. Por quê? Porque vivia aquele negócio lá, para você ser servo do Senhor judeu, você tem que ser circuncidado. Versículo 5 ele fala, circuncidado no 8º dia da vida ou de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu.
Quanto à lei, fariseu, aquele cara que estudava a lei de uma forma profunda. Versículo 6, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, por causa da lei ele perseguia a igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível, ele nunca deixou de cumprir um item sequer da lei. Versículo 7, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Versículo 8, mais do que isso, eu considero tudo como perca, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Caramba, o cara perdeu tudo e ele fala assim, alegre-se no Senhor, lembre-se das coisas que Deus fez. Não é possível. Ele ainda vai longe, ele diz assim, eu as considero, essas coisas que eu perdi, que eu tinha, como esterco. Para quê? Para poder ganhar Cristo. Versículo 9, ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Versículo 10 ele diz, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para 11, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aí ele fala assim, prossiga para o alvo, não desista. Versículo 12 ele diz, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Versículo 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Versículo 15, todos nós, aí você se autoanalisa aí, que alcançamos a maturidade, todos nós que já tivemos um encontro com Cristo, que já temos uma maturidade suficiente para entender as coisas, as questões, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. 17, irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Versículo 18, pois como já lhes disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Versículo 19, o destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago, ou seja, eles só pensam nele. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Versículo 20 ele diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Pausa, eu pergunto, tem algum cidadão dos céus aqui nessa manhã? Amém. Aliás, lembra a pessoa que está do seu lado, irmão, não se esqueça que você faz parte do céu, tá? Nós estamos fazendo um turismo aqui nessa terra, tá? É um turismo. Alguns vivem com 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90, mas é turismo. Porque vida mesmo eterna é só nos céus, ou longe de Deus, para não falar inferno. Amém? 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 Qual é a maturidade que a gente tem que ter? Esse pensamento. Eu não posso desistir. Por quê? Porque eu estou de passagem. Eu não posso me prender às coisas. Por quê? Porque eu estou de passagem. Pastor, eu não posso ter. Eu não estou falando que você não pode ter. O que eu estou querendo te dizer é que você não pode colocar a tua vida, o teu suor, tudo que você tem, só para ter coisas. E depois essas coisas vão ficar aí para os teus filhos brigarem. Quem fica com o quê?
O que você tem que fazer agora é depositar a sua confiança no Senhor e viver a vida dia após dia. Se Deus te der um carro melhor, glória a Deus. Se Ele não der, glória a Deus, Ele continua sendo teu Deus. Se você comeu um belo de um churrasco hoje, ou você comeu arroz e ovo, glória a Deus, pelo menos você comeu. É essa maturidade que Paulo está falando. Volte aí para o texto. Versículo 21, ele diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. E Jesus tem o domínio de todas as coisas, glória a Deus. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, aleluia. Capítulo 4 aí, versículo 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria, a minha coroa, permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Veja que interessante, versículo 2 ele fala assim: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Versículo 4: entristeçam-se sempre no Senhor. Novamente digo, fiquem tristes, porque vocês não têm as coisas. O que é para fazer? Mas então minha Bíblia está errada aqui. Pô, eu estou sem trabalho, eu vou me alegrar. Eu estou sem dinheiro, eu vou me alegrar. Eu estou no hospital enfermo, vou me alegrar. Ah, aí não. Ainda assim, sem trabalho, sem dinheiro no hospital, a gente está vivo. E como uma vez Salomão escreveu, melhor um cão vivo do que um leão morto. O que ele quis dizer? Melhor você viver a sua vida simples e estar vivo, do que lutar que nem um leão e morrer logo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui: alguém que foi açoitado 3 vezes, 39 açoites ele recebeu cada vez. Alguém que passou por 3 naufrágios. Alguém que foi apedrejado em determinada cidade, que ele teve que fingir de morto para não acabarem de matar. Alguém que foi tirado de uma cidade por uma janela num cesto para ninguém matá-lo. Alguém que teve uma cobra que picou na sua mão e ele deveria morrer. Alguém que sofreu agruras, que foi perseguido. Ele escreve para a igreja de Filipos dizendo o seguinte: gente, alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, ou novamente direi, alegrem-se. Versículo 5: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. O que é amabilidade? Aquele que tem amor, aquele que ajuda o próximo, aquele que tem um coração bom, assim, ele não tem tempo ruim. Que isso seja conhecido por todos. Por quê? Porque Deus está no céu e você está aqui na terra. Amém? Deus está perto de nós todo o tempo. Amém? Amém? Crê nessa palavra? Vamos lá, versículo 6. Então, se você crê em tudo que eu falei, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Aleluia. Versículo 10 ele diz: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Versículo 11: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado,
pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Versículo 12: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. 13 e último: tudo posso naquele que me fortalece. Como a gente precisa de crente assim hoje, irmãos. Preste atenção aqui no que eu quero te falar. Deus me chamou e chamou você para a gente viver exatamente isto. Deus me chamou e chamou você para a gente viver exatamente isto. Deus me chamou e chamou você para a gente viver exatamente isso. E por que Deus me chamou e chamou você? Porque nem todos vão conseguir viver assim. Mas quem teve um encontro com Jesus, quem teve e tem esse relacionamento com Ele, pode vir a luta que for, pode vir a dificuldade que for, ele sempre tem a certeza de que cada luta que ele passa, Deus está junto, Deus está no controle, Deus controla, sabe, mexe toda a situação. A gente cantou e canta várias vezes aqui: cada vez que a minha fé é provada, é uma chance que Deus me dá de eu crescer um pouco mais. E eu amo tanto a Bíblia, irmãos. Quero encerrar aqui citando alguns textos que Paulo escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios 10, versículo 13. Acompanhe aqui no telão, ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Por quê? Porque Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Meu irmão, desistir, jamais. Vamos juntos à frente, servindo ao Senhor em nome de Jesus. Alguns textos aqui para te ajudar a pensar sobre isso. Eu não sei quais os fatores que levam a maioria das pessoas a desistirem. Talvez você já pensou em desistir. Eu confesso, eu já pensei em desistir. Não desistir de Jesus. Como eu disse, jamais desistiria dele. Mas algumas coisas que passei na minha vida e às vezes passo, dá vontade de desistir. Mas por amor a Deus, por amor à sua obra, a gente vai levando e suportando determinadas situações. Então eu não sei o que você pode, ou que pode levar você a pensar em desistir. Enfermidade, luta. Eu quero te ajudar com alguns textos bíblicos. Por exemplo, se você tem medo de que Deus não vai te abençoar, que Deus se esqueceu de você, que Deus pegou a tua ficha aqui, que estava aqui na terceira colocação, colocou lá na 74ª, quinta. Se for medo de viver, medo de não ser salvo, medo de não casar, medo de passar o resto da vida triste, sozinho, sozinha. 1 João capítulo 4, versículo 18, aqui no telão, acompanhe, diz assim: no amor, aquele que ama Deus, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque medo supõe castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que João quis dizer aqui? Se você não conhece Jesus, você vai viver sempre com medo. Quando você conhece Jesus, apesar de tudo que está acontecendo, você sabe que Ele está contigo, Ele te ama, e Ele vai dar um escape na hora que for preciso. Como a gente canta aqui também, Jesus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa. Pastor, mas eu estou fraco, eu estou que nem a galinha Angola, estou fraco.
2 Coríntios capítulo 12, versículo 10 diz: por isso, por amor de Cristo, Paulo diz, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê? Pois quando eu sou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque eu tenho Jesus sempre do meu lado. Tudo o que acontece, de bom, de ruim, você que vai determinar com a sua reação, se vai ser bom ou ser ruim. Eu já preguei várias vezes sobre isso aqui. Você decide. Agora, para te ajudar a pensar nisso, Deus está contigo todo o tempo. E Ele quer levar você para um outro nível. Também, como cantamos aqui hoje, a um nível mais profundo de intimidade. Pastor, eu estou cansado. Cansado dessa vida, cansado desse negócio de ser crente. Estou que nem os filhos de Asaf no Salmo 73. Eu olho o ímpio, o cara prospera, o cara isso, o cara aquilo, e eu aqui, ó, mó luta, mó dificuldade e, tá difícil. Mateus 11, 28, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Se você está cansado é porque você não encontrou Jesus, porque se você encontrar Jesus, você nunca vai ficar cansado. Você nunca vai ficar sobrecarregado. Ele sempre vai trazer alívio para a tua vida e paz para o teu coração. Se for enfermidade, pastor, eu estou doente, essa enfermidade insiste. Marcos 2,17, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Se você está doente, Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar. É só você crer. E ainda orava ontem de noite, antes de dormir, falava assim, Senhor, eu sou daqueles que creio. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre. O Jesus que curou lá atrás é o mesmo que existe hoje, que cura hoje também. O que falta hoje é mais fé no coração das pessoas, nos nossos corações, mais relacionamento, e que a gente possa estreitar esse relacionamento em nome de Jesus. Por último, ou penúltimo, se for a morte, João 11:25, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Pastor, e se for fome? Jesus disse, João 6:48, eu sou o pão da vida. Você nunca vai passar fome, Ele sempre vai cuidar de você. Se for sede, João 4,14, Jesus, quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, irmão, irmã, desistir, jamais. Para você que é jovem, adolescente, você que tem essa idade aí, até 40 anos de idade, uma história sensacional que eu li sexta-feira na internet, e que reflete a vida de quem tem entendimento assim, eu não vou desistir. Vou ler para você a notícia aqui. Um engenheiro civil, ou um engenheiro, desculpe, com deficiência visual, ele chama-se Kursat Ceylan. Ele é o CEO, cofundador da Young Academy Guru. Ele inventou, com o pensamento de melhorar a vida tanto dele quanto de outros deficientes visuais, uma espécie de bengala inteligente chamada WeWalk. Para quê? Para ajudar as pessoas cegas, como ele, a navegar pelos arredores muito mais eficientemente quando estão por conta própria. A bengala é equipada com alto-falante embutido, assistente de voz, Google e sensores que enviam vibrações para alertar sobre obstáculos acima do nível do peito. O cara que é cego e tinha tudo para desistir da vida, ele vai, pensa e inventa uma bengala para ele e para os outros usarem. E tem gente que tem olhos bons, pernas boas, capacidade, dorme, come, levanta, deita, vai para tudo quanto é lugar, e ele está querendo desistir da vida, desistir de viver.
exemplos como esse a gente tem que pegar. Porque está cheio de gente também que venceu na vida. E Jesus disse: eu venci o mundo. E se Jesus disse, o nosso Jesus que venceu o mundo, Ele já nos deu a vitória na cruz do Calvário. Amém? Vamos ficar em pé juntos. Antes de encerrar, eu gostaria de ler um texto com vocês. É um texto até longo, mas eu queria ler com vocês para que você guardar no teu coração. É um tipo de salmo. A gente estudou aqui semana passada sobre algo na vida de Davi. É um tipo de salmo, é um poema, escrita. E por isso que eu admiro bastante Davi, porque Davi, tudo que ele sentia no coração, ele expressava a Deus. Ele expressava. E desse texto, quero ler com você, você que trouxe a Bíblia aí, livro de 2 Samuel, capítulo 22. Vamos ler juntos e depois nós vamos orar. 2 Samuel, capítulo 22. Creio que se nós lermos bem esse texto, você vai entender Davi dizendo o seguinte: desistir jamais. Desistir jamais. Eu vou para frente. E olha que Davi foi perseguido. Davi Saul tentou matar Davi ao menos 2 vezes. O seu pai o desprezava. Os seus irmãos o desprezavam. As dificuldades que ele passou, ele foi perseguido, ele teve que fugir, morou em caverna, morou no deserto, passou por lutas, por dificuldades. Depois de quando assumiu o posto do reinado que Deus havia preparado para ele, nesse posto passou por perseguições, passou por lutas. Seu filho, ou um dos seus filhos, quis tomar o lugar dele como rei, acabou quase que o expulsando da cidade. Ele teve que sair, ele sofreu demais. Mas você nunca vai encontrar na Bíblia um texto que diz assim: Davi desistiu. Não, Davi sempre perseverou, Davi sempre foi até o fim. E este poema, esta declaração, ou este salmo, que está em 2 Samuel 22, versículo 1 diz assim: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Versículo 2 dizendo: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Versículo 3: o meu Deus é a minha rocha em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Versículo 4 ele diz: clamo ao Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Quantas vezes ele fez isso? Várias. Versículo 5: as ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram. Versículo 6: as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Versículo 7: na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Versículo 8: a terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Versículo 9: das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Por isso que eu digo que é uma escrita, é uma declaração, é um tipo de um poema. Versículo 10: ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Versículo 11: montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Versículo 12: pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. 13: do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. 14: dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. 15: ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Versículo 16: os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro das suas narinas.
17, das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários que eram fortes demais para mim. Dia 19, eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo, aleluia. Versículo 20, deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. Puxa, isso aqui quando eu li, eu trouxe paz no meu coração. Será que você pode dar uma pausa aí, olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim: meu irmão, Deus te quer bem. Deus te quer bem. Aliás, fala para si mesmo assim: Deus me quer bem. Versículo 21, o Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, me recompensou. Versículo 22, por quê? Porque eu guardei os caminhos do Senhor, eu não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Versículo 23, todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Versículo 24, eu tenho sido irrepreensível e guardei-me de pecar. 25, o Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das mãos ou das minhas mãos perante Ele. 26, ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Versículo 28, salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. 29, tu és a minha lâmpada, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. 30, daqui para frente você vai encontrar a letra de muita música que a gente já cantou e canta. Contigo posso avançar contra uma tropa, com o meu Deus posso transpor muralhas. 31, este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína, em algumas versões poder. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é como Deus? Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. 34, Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos dos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha e assim os meus braços vergam o arco de bronze. 36, Tu me dás o teu escudo de livramento, a tua ajuda me faz forte. 37, alargas sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Versículo 38, persegui os meus inimigos e os derrotei, não voltei enquanto não foram destruídos. 39, esmaguei-os completamente, não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. 40, tu me revestiste de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os meus adversários, fizeste que os meus inimigos fugissem de mim, que destruí os que me odiavam. 42, gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse, gritaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu os reduzi a pó como pó da terra, esmaguei-os e os amassei com a lama das ruas. 14, tu me livraste dos ataques do meu povo, perseveraste-me como líder das nações, preservaste-me como líder das nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. 45, estrangeiros me bajulam, assim que me ouvem me obedecem. 46, todos eles perdem a coragem, saiam tremendo das suas fortalezas. 47, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exultado ou exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que sujeita nações ao meu poder, que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores, de homens violentos me libertaste. 50, por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Último 51, Ele concede grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e com seus descendentes para sempre. É o mesmo Deus de Davi,
É o mesmo Deus meu, seu, que está aqui hoje. Ou seja, se você quiser ter um relacionamento com Deus, pega esta crônica aqui, este salmo, este poema, esse louvor, e começa a colocar em prática na tua vida. Aí sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar mais disso. Você vai fluir de dentro de você palavras. Você vai começar a escrever assim: Senhor, apesar dos meus inimigos lutarem contra mim, o Senhor me deu a vitória. Lá na empresa o cara queria tomar meu lugar, mas eu me coloquei no meu lugar diante do Senhor e o Senhor me deu a vitória. Senhor, as pessoas tentaram me roubar, mas o anjo do Senhor que acampa-se ao redor me deu a liberdade, me livrou. Mesmo que me roubaram, puderam ter me levado isso ou levado aquilo, mas a minha vida o Senhor preservou, eu estou vivo e o Senhor é comigo. Ou seja, você vai ter que começar a escrever os seus salmos, as suas crônicas, as suas poesias. Se você entender que para nós cristãos desistir não é opção, a gente persiste, a gente continua dia após dia. Por quê? Porque nós temos um Deus poderoso que está com a gente todo o tempo. Por mais que falem mal, por mais que persigam, Deus é conosco todo o tempo.